Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Tudo tranquilo aí? Hoje a gente vai falar de um gênero textual muito interessante, não é? Boa parte das pessoas gostam desse gênero textual. E como vocês podem perceber aí, nós vamos falar hoje sobre letra de música, tá? Letra de música. A gente infelizmente não vai poder colocar a música aqui para vocês ou vídeo, por questões de direitos autorais, né? Mas vai ser uma aula legal, a gente vai poder entender um pouco mais, né, sobre esse gênero, que é bastante apreciado, e ficar mais atento, né, às músicas que a gente ouvir daqui para frente, tá? Então vamos lá começar? Olha só, letra de música, tá? O que é importante a gente saber aí sobre esse gênero? É um dos gêneros mais absorvidos atualmente. O que é que isso quer dizer? Que entre todos esses gêneros textuais que a gente estuda, né, no colégio, letra de música é um dos gêneros mais absorvidos, né, mais consumidos, né, vamos dizer assim, pelas pessoas, tá? As pessoas gostam de música, as músicas fazem sucesso, tá? E tem música para todos os gostos, tá? A música não é só para entreter, né? Às vezes a música é utilizada aí para ensinar, né? Quando a gente estudou pronomes esses dias. Vou procurar na internet alguma música que ensine os pronomes. Com certeza deve existir, né? É, música de protesto, música romântica, música para dançar, música para relaxar, música até para dormir, né? Então a música um gênero bastante consumido, né? Bastante absorvido pelas pessoas. A maioria das pessoas gostam, tá? E é bem legal, né? Já pensou o que seria de nós se não houvesse a música, né? E aí a música, você tem que entender também que ela vem acompanhada aí de instrumentos musicais, não é? A letra da música, de música, vem acompanhada desses instrumentos musicais, que é exatamente aquilo que dá a melodia, né? Que traz a melodia da canção, tá? O ritmo aí ditado pela junção dos instrumentos e da voz, tá certo? Olha só, a gente aqui. Então vamos ver aqui essas características, né? Carregam mensagens variadas, tá? Às vezes, muito assim, o que a gente percebe que as músicas são feitas com um propósito, não é? De levar alguma mensagem, tá? E essas mensagens são exatamente essas que a gente acabou de mencionar aqui, né? Às vezes é uma mensagem de alegria, às vezes de tristeza, às vezes é um protesto, às vezes é um hino, há um hino também, não é? Uma exaltação a um país, não é? A gente também tem músicas religiosas, não é? Que trazem a mensagem aí daquela determinada religião, não é? Então a gente tem muita música para todo tipo de gosto e para todo tipo de mensagem, não é? Estabelecem senso comum e consolidam novos valores. Então, muitas vezes as músicas elas vêm fazer com que as pessoas atentem para um determinado tema, certo? E aí o que acontece? A música toca e muita gente começa a pensar a respeito daquilo, né? Ela desperta o senso comum nas pessoas e também consolidam valores, né? Que são importantíssimos, né? Na nossa sociedade.
é que a gente absorva esses valores e que consolidemos esses valores. Os valores, às vezes, né, trazidos pelas músicas, como a música é um gênero livre, em que se pode dizer o que se quer, muitas vezes esses valores hoje em dia a gente vê que estão muito deturpados, né? Mas a gente tem que ouvir a música e saber ter um senso crítico a respeito disso, tá? Então é importante sim que a gente observe essas letras, tá? Para que a gente não seja induzido a pensar que o errado é o certo, tá? E consolidar novos valores que não são os melhores valores, né? Para que a gente tenha uma vida, uma boa convivência, uma boa sociedade, tá? E viva numa sociedade melhor, tá? Então, olha só, existe a presença constante de figuras de linguagem, onomatopeias e rimas. Aquelas figuras de linguagem que a gente estudou na poesia, né? A metáfora, a comparação, a literação. Essas figuras de linguagem também aparecem muito na música, tá? Exatamente porque a música, ela também traz essa coisa da emoção, né? Mexe com a nossa emoção e nem sempre o autor, o compositor da música, trabalha a música ali, ela traz sempre um sentido ali conotativo, né? Figurado, que é para expressar aquilo que o autor quer dizer, né? O compositor quer falar. As onomatopeias, que são os sons, né? Que imitam barulhos, né? Da vida real, né? E as rimas, então, que a gente sabe que existem, né? Muito na música que ajudam a trazer esse ritmo aí, que as músicas apresentam. Presença de instrumentos musicais, né, que a gente falou, não devem ser assimiladas sem compreensão crítica, tá? Não devem ser assimiladas sem compreensão crítica, ou seja, você não deve ouvir uma música, repetir sem saber o que você está dizendo, você vai estar sendo usado, né? As pessoas vão usar você para fazer sucesso, você não sabe nem o que você está fazendo, né? Então, ouça, veja se você realmente concorda com o que aquela música diz, não é? Se realmente é certo o que aquela música, a mensagem que aquela música traz, antes de você sair cantarolando por aí, bonitinho, né? Tá certo? E devem ser ouvidas observando se a sua qualidade artística, lexical, semântica, sonora e estrutural. Então, assim, existem músicas que são composições bem trabalhadas, né? O compositor, a gente vê que o compositor se preocupou em fazer uma melodia bonita, uma letra legal, né? Bacana. E outras que, sinceramente, pelo amor de Deus, né? Parece que a pessoa estava brincando na calçada de casa e fez ali, escreveu uma musiquinha de brincadeira e virou sucesso, né? Mas é bom a gente observar esse tipo de coisa, né? A qualidade artística, tá? Lexical é observar as palavras que são usadas, tá? Se essas palavras, né? Às vezes existem músicas hoje em dia que usam palavras de baixo calão, então é bom, né? Ficar atento a isso aí, não pega bem, tá? Semântica, observar o significado dessas palavras, tá? Sonora, se o som é agradável, se o som realmente traz uma boa mensagem, é a estrutura dessa música, né? Você vai ver se essa música, você vai observar o quê? Se essa música começa por uma introdução instrumental, pela voz, né? Qual é a estrutura dela, se tem um refrão, se não tem, né? O refrão é aquela parte que se repete, né? Várias vezes na música, então tudo isso pode ser observado, tá? Deve ser observado, tá? Para que a gente consiga ter um senso crítico em relação à música, porque eu gosto de todo tipo de música, beleza, ótimo, em todos os estilos existem músicas de qualidade, não é? Em todos os estilos, mas também existem aquelas músicas que são feitas assim só para
só para vender, né? Só pro cantor ganhar dinheiro, né? E fazer sucesso, sem preocupação nenhuma em apresentar um trabalho de qualidade. E as pessoas consomem porque elas não conseguem perceber que elas estão sendo usadas, não é para divulgar um trabalho ruim, tá certo? Então fiquem atentos para vocês não serem usados por essas pessoas que não fazem um bom trabalho musical, tá certo? Vamos trazer um exemplo então para a gente observar essas características. Vocês já ouviram falar em Renato Russo? Então, olha só. Hoje a gente vai ver uma música dele chamada Eduardo e Mônica, tá? Ok? Que fala da história de um casal, né, que se conhece. Esse compositor é um compositor brasiliense, tá? Eu trouxe essa música realmente pensando nisso, né? Ele é daqui, ele é fez muito sucesso na década de 80, ali início da década de 90 também, tá? E era um cantor, era um compositor crítico, né? Ele também cantava e uma pessoa politizada, bastante ele era muito inteligente, tá? Um compositor muito inteligente. Essa música, Eduardo e Mônica, é uma composição muito bonitinha que ele tem, tá? E vocês vão perceber que ela parece um pouco com um gênero que a gente já estudou. Ah, professor, com certeza que é poema. Não, gente, não é poema, tá? Não é poema. Essa música parece muito, vou falar logo para vocês que vocês já vão observando. Parece muito com narrativa, porque começa ali, introduz ali né, a vida do casal em separar como é que era a vida deles antes, né, deles se conhecerem, aí fala como foi que eles se conheceram, como é que esse relacionamento se desenvolveu, até eles casarem e terem filho. Então, assim, conta a história realmente do casal, desde o comecinho até depois do casamento. Tá? E vocês vão perceber que é uma música numa espécie de narrativa, tá certo? Vamos observar para que vocês possam entender isso aí que a gente está falando. Olha só como é que ele começa. Quem um dia, ele começa com uma pergunta, né? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão, né? Tanto faz. Se a pessoa disser que tem razão nas coisas feitas pelo coração, que existe essa razão, ou que não existe razão, isso é o que menos importa, né? O coração faz e ninguém sabe explicar por quê, tá certo? Então, não adianta iniciar essa discussão. Existe razão nas coisas feitas pelo coração? Ou realmente não existe razão? Isso realmente é importante, né? O que o coração faz, justificar, né? Colocar razão nas coisas feitas pelo coração, não é tão importante assim, não é? O coração age não através da razão, ele age através da emoção, né? É isso que ele quer falar pra gente, tá certo? Então, olha só. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Tá falando já do Eduardo, né? Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Então, é como se ele fosse amigo deles dois e Eduardo e Mônica contassem para ele, né, que é amigo, como é que era a vida deles, né? Como foi que as coisas aconteceram antes, até eles se conhecerem. E aí ele diz o seguinte: Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Aí um amigo do Eduardo chamou o Eduardo para uma festa, tá? Aí o Eduardo chegou lá na festa. Festa estranha com gente esquisita.
eu não estou legal, não aguento mais birita. Ele começou a tomar umas lá, né? Não ficou muito bem. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E a Mônica achando que ele estava ali, né, querendo impressioná-la, né? E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2, eu vou me ferrar. E o Eduardo preocupado que ia pegar, que eu pegar uma lição, né, quando chegasse em casa, certo? E ela querendo saber mais sobre ele. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram, então, no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Então, assim, vocês começam a perceber aí que existe entre eles uma diferença, né? Ele sugeriu a lanchonete, ela queria ver o filme do Godard. Aí, muito marcante essa diferença aqui nesse verso, né? Quando fala a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O que será que o autor quis dizer com isso aqui, né? A gente sabe que nos tempos atuais, especialmente aqui no Brasil, não, as pessoas não andam de camelo, né? Mas o que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a Mônica foi de moto, né? Um transporte legal, tal, moderno. E o Eduardo todo atrasado, né? O Eduardo de camelo, tá? Camelo é qualquer coisa menos que uma moto, tá? Ele deu um jeito de ir, tá certo? Se encontrar com a Mônica, certo? E aí ele chegou lá e quando encontrou com ela, viu que ela tinha tinta no cabelo, né? Mas, ó, ele achou estranho, né? A mulher ali com aquela tinta no cabelo, tá certo? E aí a gente percebe que eles dois são bem diferentes, tá? Já dá para perceber que existe essa diferença bem marcante entre eles. Uma coisa que é interessante nesses trechos, né? Nesse trecho que a gente acabou de ver e nos anteriores, é que os personagens estão sendo apresentados, né? Com as suas diferenças, com as suas marcas, né? Com as suas características principais ali, tá? E é mais ou menos o que acontece na narrativa, é o que acontece na narrativa, né? O ambiente que eles encontram, não é? Onde eles se encontram, é, as características dos personagens, não é? E a gente percebe que tem um pouco aí de narrativa aí nessa história, tá? Nessa música. Vamos lá, continuando. Ó, Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, de Van Gogh e dos Mutantes, do Caetano e de Rimbaud. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Então dá para perceber que ela parecia assim, bem mais evoluída que ele, né? Até mais velha, tá? Porque quando fala na idade dele, ele tinha 16, dá a entender que ele é um pouquinho mais novo, não é? Ela era de Leão e ele tinha 16, ela fazia medicina e falava alemão, né? E ele ainda, né? Ou seja, ele estava atrasado, né? Ele ainda nas aulinhas de inglês, né? Fala aí das bandas que ela gosta, né? Ela era antenada, gostava de bandas. E ele jogava futebol de botão com a avó dele, né? Que é uma coisa bem mais simples de se fazer, né? Ou não, né? Depende da habilidade. Eu, pelo menos, eu acho que eu nunca ganharia um jogo de futebol de botão, tá? Mas é por aí, tá? É mais ou menos essa mensagem que ele quer passar, de que eles eram bem diferentes mesmo, gostavam de coisas diferentes. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, porque que ele fala, as músicas do Renato Russo falam muito do Planalto Central, porque ele era daqui, né? A gente sabe que Brasília está situada no Planalto Central do Brasil.
E aí ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube, televisão, né? Então ele tinha aquela vidinha mesmo de adolescente, né? Uma vidinha organizada, não é? E ela já tinha aquela vida toda independente, que ela levava do jeito que bem entendia, né? Ela falava coisas que estavam totalmente fora da vida dele, né? Magia, meditação. Ele estava no esquema escola, cinema, clube, televisão, simples, né? Ela não, ela estava em outra vibe, né? Completamente. Ah, e mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia como tinha de ser. Aí você começa a perceber que existe uma mudança já, né, nesse, vamos dizer assim, se a gente disser que é uma narrativa, a gente percebe que aí começa a haver uma complicação, né? Porque até então eles estavam com a vida deles, eles se encontravam, conversavam e tal. Nada fora do lugar, tá? Mas mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser, certo? Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato e foram viajar. Então, eles fizeram muitos programas juntos. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ela era toda antenada, né? Ele aprendeu a beber, né? Vocês lembram, no começo da música, ele bebeu uma biritinha lá, ficou, né? Já ficou altinho na festa, né? E deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês em que ele passou no vestibular. Então, você vê como ela estava à frente, né? Ela já estava se formando e ele ainda estava fazendo vestibular, tá certo? E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Então, mesmo com essa diferença toda, né? Eles se encontravam, né? Começaram um relacionamento, tá? E mesmo com tudo isso, também houveram brigas, coisas boas, tá? E eles e um completa o outro, exatamente porque eles são assim, tá? E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. É exatamente essa diferença entre eles que faz com que eles se deem tão bem, tá certo? Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Trabalharam grana e seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Então, olha aí, ó, já dá para perceber que esse relacionamento evoluiu muito, né? Começou naquele encontro casual, lá naquela festinha, né? E aqui eles já construíram casa, né? Eles já tiveram filhos, né? E batalharam grana para poder passar por momentos difíceis, né? Praticamente todo casal enfrenta aí momentos complicados financeiros e eles passaram por isso também. E o Renato Russo faz questão de marcar isso na música para mostrar que eles tocaram a vida como qualquer outro casal, apesar de todas as diferenças, tá? Eduardo e Mônica voltaram para Brasília. Olha aí a nossa cidade aí sendo mencionada, né? E a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar porque o filhinho do Eduardo está de recuperação, né? Então, olha só, como o Eduardo aí na música, todo tempo é quem diz assim, o Eduardo sempre estava um pouquinho atrás da Mônica. Aí quando vai dizer que o filho dele está em recuperação, o filho é só do Eduardo, né? Mas é uma brincadeira aí que o Renato Russo faz, né? Para marcar que o Eduardo, agora como se ele tivesse tendo trabalho que ele deu para o pai dele, né? Tá tendo trabalho com o filho, o trabalho que ele deu para o pai. Tá certo? E essa pessoa diz, ó, que é uma pessoa amiga deles, né? O Eduardo e Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão, tá certo? Que é quando eles se encontravam, né?
quando eles iam curtir as férias, tá certo? Com os amigos, ok? Vamos lá. E aí ele começa novamente, ele termina aqui com o mesmo questionamento, né, que ele havia feito no começo. E quem irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração e quem irá dizer que não existe razão, né? Não adianta, essa é uma discussão inútil alguém dizer que existe razão, que não existe razão, é inexplicável, né? As coisas do coração, elas não são fáceis de explicar, tá certo? Então, olha só, uma música como essa, com uma letra assim, deve ser apreciada, deve ser ouvida com criticidade, tá certo? Para que a gente possa absorver tudo de interessante que ela tem para mencionar, né? É uma baladinha romântica, tá? É bem interessante, com conteúdo, não é? E que faz a gente pensar a respeito de relacionamentos entre pessoas que são completamente diferentes e que, né, no final dá tudo certo, tá? Eu acho que foi bem essa mensagem que ele gostaria de passar, tá? E espero que vocês tenham compreendido, tá? Vão perguntando aí no chat pra gente se vocês tiverem dúvidas e estamos aqui, tá? Fim, tá? Até daqui a pouco na próxima aula. Vamos ao intervalo.